Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios, é quarta-feira, que bom receber cada um de vocês. Cheguem mais, deixem o like, por favor, que é bem importante, sabem? O banimento que estamos tentando aí, né, passar por cima dele, tá difícil. A gente sabe que muita gente não está recebendo as notificações, então se puder, compartilhe também esse link com seus amigos, com seus familiares. Aproveite e conte aqui de onde está nos acompanhando. Vamos dar boa tarde para ele, Frederico Juncker. Boa tarde. Olá, boa tarde, Mário, boa tarde a todos os amigos da Gazeta. Reiterar, né, o pedido aí, curta, compartilhe, né, dissemine as nossas informações para o maior público possível, né, e acompanhando sempre a Gazeta e se mantendo bem informado. Aliás, vou mandar um abraço especial para o nosso querido Jorge Serrão. Logo mais vai ter a provocação dele aí, mas ele mesmo participando menos ativamente agora, não está mais ao vivo, sempre mandando aí suas provocações diariamente para a gente, além de tudo compartilhando no X. Valeu, Serrão! Um abraço para você. E hoje, quarta-feira, é dia de Rodrigo Constantino aqui no Sem Rodeios. Boa tarde, Consta. Boa tarde, Mari, Fred, toda a audiência. Vamos nessa. Boa, Consta, até para aproveitar que a gente já tem até uma enquete aqui para ouvir a opinião do pessoal, a gente tem vários assuntos, entrevistados especiais, inclusive a jornalista que já teve a oportunidade de entrevistar o Carvajal, aquele que denunciou aos Estados Unidos aí o funcionamento, né, do narcoterrorismo na América Latina. Ela estará conosco, poderá trazer informações aqui, além de outros convidados especiais para tratar do assunto. Já quero começar contigo falando sobre o seguinte, uma das opções de enquete aqui, inclusive, é quem manda no país, o crime ou o Estado? E eu te pergunto se é um ou outro, ou ainda os dois ao mesmo tempo. Olha, segundo pesquisas, né, 1/4 do território seria o crime organizado e, no restante, o Estado. Então, ainda temos, né, e a gente fez algumas entrevistas boas nesse sentido, ainda temos chance de impedir que o Brasil vire um narco-estado. Cada vez mais ele se parece com isso. Cada vez mais o crime organizado vai tomando conta, vai aparelhando, vai colocando juízes, né, no Poder Judiciário, vai colocando deputados no Congresso. Então, é uma situação realmente muito delicada, mas se o Estado se unisse para valer, fizesse o que tem que ser feito, como deu a entender a mega operação no Rio de Janeiro, nós ainda conseguiríamos debelar o poder do crime organizado. Não é fácil, tem o dia seguinte, tem o que fazer, tem a ocupação, mas ainda dá para fazer. Ainda é algo viável. Se a Colômbia conseguiu lá atrás, né, e hoje está voltando a degringolar, né, por conta de um presidente comunista babão mesmo, né? As imagens circulando são horrorosas, ele falando com baba e provavelmente efeito de droga, né? Então o Petro, comunista, pró-liberalização da maconha e da cocaína, ele está fazendo a Colômbia regredir, mas a Colômbia conseguiu ali num período enfrentar os traficantes, né? E evitar que se tornasse um narco-estado. Então, o Brasil ainda consegue. O Brasil ainda consegue, mas é cada vez mais difícil. E o tempo corre contra. Se nada for feito, em 5 anos nós teremos aí uma situação em que aquelas favelas cariocas dominadas pelo Comando Vermelho são cada vez mais a realidade do Brasil como um todo. Então, é preciso consciência da situação, é preciso combater esse crime organizado. Esse projeto aí que o Derrite, o relator, já cedeu em algumas coisas, ele caminha na direção certa, que é endurecer pena, dificultar o acesso da comunicação ali entre advogado e bandido e tudo, mas precisamos de muito mais, né? E a população está cansada, por isso a demanda por uma linha dura, um Bukele, alguém que chegue lá e fale assim, tá, chega de firula, chega dessa turma
dos direitos humanos, agora vamos fazer aqui acontecer, vamos impedir que o Brasil se torne um narco-estado. Essa é a demanda popular, essa que é a verdade. Então, respondendo à enquete, ainda temos um Estado que é mais poderoso do que o Estado paralelo, mas a pergunta que fica é por quanto tempo? Se nada for feito, não muito. Boa, Consta, já voltamos contigo. Aproveito e reforço para o pessoal deixar a opinião aqui no nosso chat e, é claro, participar também da nossa enquete. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunz colocar aqui na tela uma matéria que está publicada na Gazeta do Povo, inclusive por André Correia. Facções são ameaça à estrutura jurídico-política do país, alerta advogado. Quem foi entrevistado, inclusive, Frederico Juncker, que está aqui conosco, esteve também no Última Análise. Vou pedir, então, para o Fred trazer aqui para a gente a análise que fez em relação a isso. Tem tudo a ver com todos os outros assuntos que trazemos hoje aqui no Sem Rodeios. Fred. Pois é, Mário, eu acho que para as pessoas terem a real dimensão desse problema que a gente enfrenta com a criminalidade organizada, queria trazer aqui uns números. Hoje nós temos forças policiais, mais ou menos 500 mil de policiais militares, policiais civis e policiais federais. São 400 mil policiais militares, 100 mil policiais civis e 13 mil policiais federais atuando no país. E segundo estimativas, nós temos 88 facções criminosas atuando no Brasil, dados extraídos de uma base feita pelo Ministério da Justiça. E o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Felipe Cury, ele fez um estudo muito interessante em que ele constatou o seguinte: você tem hoje aproximadamente 1.800 favelas no Rio de Janeiro, e ele estima que em cada uma dessas favelas haja em média de 30 a 40 narcoterroristas atuando em cada uma dessas favelas. Então, nós chegaríamos só no Rio de Janeiro faccionados da ordem de 60 a 80 mil faccionados. O PCC, segundo as estimativas mais baixas, há no mínimo 40 mil faccionados hoje ligados ao PCC. Então, se vamos considerar hoje só o número de faccionados do PCC e de faccionados atuando no estado do Rio de Janeiro, nós teríamos por baixo 100 mil homens ligados ao crime organizado no Brasil. Uma estimativa bem recatada, perto da dimensão dessas 88 facções criminosas atuando no país. Ou seja, no mínimo, você tem essas facções criminosas com poder de fogo ali de 20%, um quinto do tamanho em relação às nossas forças policiais. Alguém tem dúvidas de que essas facções, considerando esses números hoje de faccionados, de integrantes de facções criminosas, que eles representam uma ameaça não só à população brasileira, mas ao Estado brasileiro? E aqui é uma questão importante de conceituação do problema enfrentado pelo Brasil. Nós temos... O Confúcio, ele tinha uma frase muito célebre. Perguntaram para ele uma vez, falaram assim: olha, Confúcio, o que você faria se lhe fosse dado governar o seu país? Ele falou: olha, a primeira coisa, eu restauraria o peso das palavras, o sentido correto da linguagem, chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Porque se você faz um diagnóstico errado, obviamente que o remédio proposto para resolver aquela questão problemática vai dar mais problema ainda. E o que nós temos hoje em relação a uma série de pessoas atuando na segurança pública no país, especialmente no governo federal, é um diagnóstico incorreto do desafio que o Brasil enfrenta. Nós temos, segundo os especialistas em segurança pública, problemas envolvendo a criminalidade de duas ordens. Você tem o problema de segurança pública, que são esses criminosos que praticam crimes que afetam a população, a sociedade no seu dia a dia. O batedor de carteira, aquele que vai lá e rouba um celular, um assalto a uma loja. E
um problema de segurança pública, que é uma criminalidade comum que afeta o cidadão no seu dia a dia. Mas nós temos, a partir do momento em que essa criminalidade vai crescendo, vai se organizando, vai se estruturando, ela pode reunir um poder de fogo, como é o caso hoje das facções criminosas em atuação no país, em que elas passam a representar uma ameaça não só à população, mas uma ameaça à própria estrutura estatal que tem por incumbência combater essa criminalidade. E aí o problema deixa de ser um problema de segurança pública para se tornar um problema de segurança interna. Uma ameaça não só contra a sociedade, mas uma ameaça contra as estruturas jurídico-políticas do país, uma ameaça às estruturas estatais do país, justamente porque, classicamente, o Max Weber, que é um dos grandes sociólogos do mundo, ele diz, olha, o que é o Estado? O Estado nada mais é do que o uso legítimo e o monopólio legítimo do uso da força. E se você tem um grupo que surge no seio social e passa a reunir uma força que se contrapõe à força estatal, obviamente que o Estado está ameaçado. E dentre os elementos do Estado, nós temos ali povo, território e a soberania, que é justamente esse poder do Estado, especialmente por meio do seu sistema jurídico, esse Estado que é a sociedade politicamente organizada, que busca aplicar as normas daquele Estado sobre uma população num dado território. E quando surge uma força que busca aplicar uma legislação própria, um conjunto de normas próprios sobre um determinado território contra uma determinada população, é obviamente que você está diante de um problema político. Vamos na origem da palavra política, na etimologia da palavra. Política vem de polis. Polis é a cidade-estado grega. Política nada mais é do que a administração da vida da cidade. E hoje, essas organizações, para além do tráfico de drogas, elas objetivam justamente gerenciar toda a vida daquela população num dado território. Tanto assim que esse mesmo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eu diria que hoje é provavelmente o maior especialista em criminalidade organizada do país, Felipe Cury, ele fez um estudo que aponta o seguinte: hoje, essas organizações criminosas em atuação no Rio de Janeiro, as receitas dessas organizações, só 15% vêm da exploração do comércio de drogas. 85% vem de outros crimes, como extorsão, exploração de serviços públicos, como a questão dos serviços de provedores de internet, fornecimento de gás, dentre uma série de outras atividades que essas organizações têm empreendido, o que demonstra claramente que estamos num fenômeno terrorista. E daí a importância de fazermos um diagnóstico preciso do desafio que se coloca hoje contra o Estado brasileiro. Estamos diante de organizações terroristas e justamente por elas ameaçarem a segurança interna do país, o Estado brasileiro tem que se munir de recursos jurídicos, legais, que permitam às forças policiais combater essas organizações diante desse desafio, da dimensão do desafio que se coloca à sociedade e ao Estado brasileiros. E, no entanto, você vê as autoridades públicas, especialmente em nível federal, e digo aqui, por exemplo, o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se negam a reconhecer a dimensão desse problema, o que esse problema enseja para o país em termos de ameaça à população brasileira, e eles querem esvaziar o PL antifacção e tanto assim que pressionaram o relator hoje do PL antifacção para que ele não venha a classificar essas organizações criminosas como organizações terroristas. Interessante dizer que hoje a população brasileira tem clara consciência da dimensão desse problema. Pesquisa dessa semana da Quest reconheceu, apurou a opinião dos brasileiros, 72% dos brasileiros são favoráveis à classificação
dessas organizações criminosas como organizações terroristas, justamente porque são esses brasileiros que sentem na pele o efeito deletério da leniência hoje do Estado brasileiro, especialmente por meio do Poder Executivo Federal, com essas organizações criminosas. Então, é importante a consciência sobre a dimensão desse problema, o correto diagnóstico dessa questão, que é uma questão de segurança interna, que envolve a prática de atos de terror contra a população brasileira que está em defesa diante desses narcoterroristas e, a partir disso, adotar o Estado brasileiro a solução adequada ao tamanho dos desafios enfrentados pelo país. Nós temos aqui o exemplo melhor de política adotada hoje no âmbito da América Latina, que é o de El Salvador, presidente Bukele, que, ao se deparar com o domínio de El Salvador por organizações terroristas, passou a fazer o enfrentamento correto a essas organizações, e nós tivemos ali hoje, El Salvador, o país mais seguro da América Latina, com índice de homicídios de 1,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. O índice hoje no Brasil é de 23 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, há instrumentos jurídicos disponíveis e exemplos na prática internacional de políticas bem sucedidas no campo da segurança pública e da segurança interna desses países, e cabe então ao Congresso Nacional, primeiro, voltar a respeitar a dignidade do parlamento por meio desse senhor Hugo Mota, que é um homem que não está à altura do cargo de presidente da casa. Ele que, para designar o relator Guilherme Derrite como relator desse PL, ele foi se reunir com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Gilmar Mendes para pedir autorização. Olha a vergonha e o estado de degradação a que chegou o parlamento brasileiro. O Congresso Nacional, que nos termos da Constituição é a casa máxima de representação do povo brasileiro, no Estado democrático, cabe ao parlamento exercer um papel central na administração da política, da vida política da nação, e ele vai lá pedir pinico e pedir autorização para os ministros do Supremo para designar o relator de um dos projetos de lei que hoje está, é um dos principais projetos de lei em discussão no país. Assim como já fez aquele papelão ao indicar Paulinho da Força como relator do PL da anistia, no caso, também falando com os ministros do Supremo e acatando as ordens dos ministros do Supremo, esse senhor Hugo Mota se comporta como um verdadeiro moleque e coloca o parlamento de joelhos ante um Supremo Tribunal Federal que atua a serviço da criminalidade organizada no país. E aqui vou dar um número para mostrar e a preocupação que nós temos que ter com a infiltração dessas organizações criminosas dentro do aparato estatal brasileiro. Aquele estudo recente que aponta que o STJ, só em 2024, concedeu 9.166 habeas corpus a integrantes de organizações narcoterroristas que se dedicam à exploração do tráfico de drogas. Como eu disse, as estimativas mais baixas dão ali 100 mil, no mínimo, faccionados no Brasil. Só no ano passado, quase 10 mil habeas corpus concedidos a narcoterroristas no país. Alguma coisa está muito estranha. Os bastidores de Brasília, alguma coisa de muito estranho está acontecendo com o nosso país. E importante dizer que essa pesquisa mostra que a sociedade brasileira está alerta ao que está acontecendo, e é importante que, especialmente, os deputados e senadores, nesse momento, deem um freio e munam o Estado com as ferramentas legais necessárias para fazer o devido enfrentamento a essas organizações que, repito, representam uma ameaça não só à sociedade brasileira como um todo, mas também ao próprio Estado brasileiro, ao colocar em xeque a atuação dos agentes estatais, inclusive agentes estatais que também têm sido hoje vítima dessas organizações, como o caso recente do ex-delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rui Ferraz, que foi vítima de uma emboscada pelo PCC no município de Praia Grande, no estado de São Paulo. O célebre caso do juiz Antônio Machado, que foi vítima do PCC no início dos anos 2000, o juiz Alexandre Freitas, que foi vítima de organizações do Espírito Santo no início dos anos 2000 também, o que inclusive levou
um dos seus colegas, Carlos Eduardo Leite, a escrever um livro recentemente chamado Terrorismo à Brasileira, no qual esse juiz do Espírito Santo também faz justamente esse diagnóstico, dizendo que nós temos que dar um basta a essa política leniente hoje do Estado brasileiro contra essas facções e cabe, então, classificar essas organizações como organizações terroristas para que seja feito, então, esse devido enfrentamento a essa criminalidade organizada, Mari. Perfeito. Fred, bom, falando em PL antifacção, a gente vai acompanhar agora uma fala aí do relator, o deputado Guilherme Derrite. Vamos ver. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a lei antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas que já acontecem, infelizmente, diariamente em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECOS. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo político, não só para aprovar aqui na Câmara dos Deputados, mas que essa pauta caminhe no Senado Federal, seja aprovada e não seja passível de nenhuma contestação constitucional no Poder Judiciário, qual foi a grande saída e a grande estratégia usada? Se o problema está no conflito de competência da Polícia Federal e, eventualmente, numa discussão da soberania nacional, a gente está discutindo, não estamos discutindo o que mais interessa. O que mais interessa para quem está lá sofrendo as mazelas da atuação do crime organizado é o domínio do território, é a falta de poder que hoje o Estado e a nossa legislação tem de punir adequadamente, em especial, membros de organizações criminosas e líderes de organizações criminosas. Por isso, nós vamos manter um texto duro, isso eu não abro mão, desse marco legal do combate ao crime organizado. Enquanto a lei de terrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 a 30 anos de prisão, no marco legal do combate ao crime organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas. A gente não só cria, como estava prevista a sugestão do governo federal, um banco nacional de membros de organizações criminosas, como a gente dá um prazo para que isso esteja pronto, os 6 meses, 180 dias, e também determina que os estados criem. Além de dos estados criarem os bancos estaduais de membros de organizações criminosas, que eles tenham interoperabilidade pelo sistema de inteligência das forças policiais. O que isso significa? Livre comunicação do sistema de inteligência das polícias. É a integração do serviço de inteligência das polícias no combate ao crime organizado. Porque o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações criminosas não atuam única e exclusivamente em um estado. Estão em vários estados da federação. Boa, agora consta, como o Fred trouxe, a gente acompanhou agora a fala do Derrite, né? Depois de tanta confusão, tanta pressão, ele acabou desistindo de incluir aí essa proposta de equiparar as facções criminosas a terrorismo. E aí ele sugere, né, uma nova legislação que seria o próprio marco legal do combate ao crime organizado, tentando evitar aí conflitos de competência entre a Polícia Federal e as polícias estaduais. Como é que você vê essa movimentação? No fim das contas, vai dar certo fazer essa outra legislação ou vai ficar devendo essa questão tão importante? A gente sempre fala aqui da importância de equiparar essas facções ao terrorismo. É importante até por uma questão de ajuda internacional, né, no combate. Então, ficou devendo. O Derrite é bem intencionado, ele está tentando fazer o possível. A gente consegue avaliar o sucesso da relatoria por meio da gritaria do PT. Então, o PT estava gritando muito, agora está gritando um pouco menos, ou seja, ele teve que ceder em alguns pontos. É uma coisa meio bizarra que a gente normaliza no Brasil também, a Polícia Federal se manifestar dessa forma, né? É um órgão de Estado e a gente está discutindo um projeto de lei no Congresso, então fica difícil entender por que a Polícia Federal está dando tanto pitaco nisso, né? Não deveria, na minha opinião, mas está com medo de perda de espaço. E a Polícia Federal tem um papel importante a fazer nas fronteiras e tudo mais. Agora, o combate ao território paralelo, o combate aos terroristas, ele fica mais a cargo do governador do estado, que são as polícias locais que conhecem e sabem com o que estão lidando, né? Então,
O endurecimento de pena é o grande trunfo, né? O próprio Derrite falou. A gente sabe que a impunidade é o maior convite ao crime. Hoje em dia, no Brasil, a impunidade campeia, né? Predomina. Você tem não só esses milhares de habeas corpus que o Fred já citou, como você tem prisão média de gente pega com um fuzil de 8 meses, quer dizer, saidinha, redução de pena por bom comportamento, a comunicação com os advogados, que na verdade é algo que precisa ser cortado. O juiz do Espírito Santo, que o Fred mencionou no livro Terrorismo à Brasileira, fala muito disso, né? Você tem que parar de ter medo da OAB nessa hora e entender que esses advogados que ficam com um trânsito livre com seus clientes nos presídios, eles ficam ali de pomba de recado. E a comunicação deles, traficantes, com o mundo externo é o que garante o domínio dessas lideranças ainda nas facções. Então não tem conversa, tem que limitar, tem que gravar, não tem conversa, não tem essa de ter medo de a OAB começar a chiar, não. A OAB só reclama de coisa que não deve, né? Quando realmente as prerrogativas dos advogados estão ameaçadas, como vimos tantas vezes nesses inquéritos do Alexandre de Moraes, a OAB se calou. Então vamos parar de ter tanto medo da OAB e vamos fazer o que precisa ser feito para combater o crime. Essa questão dos advogados em conluio com seus clientes é algo muito importante. Eles têm que ser cortados da sociedade, né? Assim foi na Itália. Assim foi na Itália. Então, Mari, muita coisa precisa ser feita ainda. Mas, como eu disse, por mais que um pouquinho desidratada, né, a lei caminha na direção certa, que é endurecer com o crime. Até o PT está tendo que ceder em alguns pontos, porque viu a popularidade da pauta, né? 72% querem considerar grupos terroristas, 8 em cada 10 aprovaram a mega operação do Rio, se mora na favela. Então, o PT sentiu que não podia ficar gritando traficante é vítima de usuário muito alto, que isso ia ter um custo, já teve, né, aí 3 pesquisas seguidas em que o Lula vinha aumentando a aprovação, já parou e está com mais rejeição do que aprovação, né, porque essa vai ser uma pauta muito sensível em 2026 e o PT vai à contramão dos anseios da população.